meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. E hoje nós vamos falar sobre a influência dos metais em viagens astrais. Como isso funciona? Realmente os metais podem influenciar em nossa alma, em nosso espírito fora do corpo enquanto estamos em estado de desdobramento, fazendo uma viagem astral? Mas para isso nós precisamos entender o que é uma viagem astral. O que é um estado de desdobramento? Então vamos imaginar que esse aqui é o nosso corpo dormindo, repousando. Vamos imaginar, claro, está numa cama. E durante esse repouso, nós temos a capacidade de projetar a nossa mente para fora dele enquanto dormimos. E essa projeção da nossa mente ou da nossa alma fora do corpo é o que nós chamamos de viagem astral, de desdobramento, de projeção mental. A ideia que se tem é o seguinte, que um cordão de prata sai e a nossa alma, ela sai do corpo e pode ir para vários lugares enquanto dormimos. Essa é a ideia que nós temos comum. Mas não é bem assim que acontece. Como se dá isso? Então vamos falar da maneira correta agora. A nossa alma ou a nossa mente projetada para fora do corpo, ela vai se assemelhar a uma esfera, a uma pequena esfera. E essa esfera é composta de energia. E ela é a nossa alma. E ela vai deixar, enquanto sair do corpo, um rastro de energia, um resquício de energia. Comumente chamado do quê? De fio de prata. Porque algumas pessoas que em viagem astral desdobramento viram o seu espírito for projetado para fora do corpo, a sua alma fora do corpo, o seu corpo repousando, eles viram que o que ligava essa alma ao corpo era uma cordinha, um fiozinho da cor prateada. Então se ligou a ideia lá de um livro do Velho Testamento, Eclesiastes capítulo 12, versículos 6 ao 7. Antes que se rompa o fio de prata, e que se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, os antigos tinham essa ideia, que a nossa alma era ligada ao corpo através de um cordão, um fio de prata. E quando esse fio se rompesse, a alma ia até Deus. Era o falecimento, era a morte. E algumas pessoas que em desdobramento viram como se fosse realmente um fio de prata que ligava a alma do corpo, identificaram, esse aqui que deve ser o fio de prata. Na verdade, esse fio que em desdobramento ou viagem astral viram é um rastro de energia que a nossa alma deixou quando saiu do corpo, projetada para fora do corpo. Sabe aquela história do João e Maria que numa floresta vão deixando um rastro de migalhas de pão para não se perder? A mesma coisa. Mas aqui são migalhas de energia que a nossa alma vai deixando pelo caminho. E não é só isso. Numa projeção mental, num estado de desdobramento ou numa viagem astral, são nomenclaturas, nomes diferentes, mas significam a mesma coisa. Não é só uma esfera de energia que sai. São várias ao mesmo tempo, enquanto estamos dormindo. São várias. Opa, peraí. Mas então nós temos várias almas, vários espíritos? Não. Na verdade, são pequenas partes da nossa alma que, numa viagem astral, podem ser projetadas para fora do corpo. É como se fosse a nossa alma na totalidade. O que tem aqui dentro é igualzinho à nossa alma, mas numa fração menor. Então,
É energia? É energia. É a nossa alma? É a nossa alma. Mas é uma partezinha. É uma pequena parte da nossa alma. Idêntica à integral, à total. Porém, não inteira. É só uma parte. E em desdobramento e viagem astral pode ocorrer o desmembramento de várias. Vocês já viram? Vou colocar a imagem aqui para vocês. Aquela florzinha comum acharmos no quintal, dente de leão, cabinho verde, tem um monte de pelinhos brancos. Quando você assopra, vai uma para cada lado. Exatamente igual acontece numa viagem astral. Partes da nossa alma saem, são projetadas para fora do corpo. Cada uma vai para um lugar diferente. Como eu disse para vocês, não é a alma inteira que sai, mas partes da nossa alma. A nossa alma, meio na totalidade, fica ainda no nosso corpo. Ela está aqui. Ela está aqui dentro. Ela está aqui dentro. São partes dela pequena. Iguaizinhos à grande, mas em frações pequenas. Porque são energias, mas em frações. Por isso que aquela pergunta que sempre fizeram, durante uma viagem astral, se acontecer alguma coisa com o meu espírito, com a minha alma, eu posso morrer? Não, não pode. Absolutamente não pode. É só uma parte, por exemplo, que pode se perder no caminho e não voltar mais. Mas a sua alma, ela tem a capacidade, como é a energia também, de se regenerar muito rápido, em questões de segundo. Então nós não podemos morrer em viagem astral. Se algo acontecer com uma partezinha, é apenas uma. Vão existir outras que vão voltar, e mesmo assim, se várias se perder, mais uma vez, a capacidade da nossa alma em se regenerar é muito grande. E aqui que vem o porém, que agora nós podemos adentrar no assunto do vídeo. A influência de metais em viagem astral. Eu vou apagar aqui porque acredito que vocês guardaram essa imagem, essa informação. É assim que funciona uma viagem astral. E astral, viagem no sentido de se aventurar fora do corpo. E astral é como estar com um pé no mundo espiritual, no éter, e ao mesmo tempo na matéria. A nossa alma pode ir para o mundo espiritual e pode também visitar lugares aqui na matéria que nós não conhecemos, por exemplo. Ir em cidades que nunca fomos, países que nunca visitamos. Ela pode fazer isso? Pode. Essa partezinha da nossa alma, ela tem uma vontade própria. E ela pode fazer isso. Então, por isso, viagem astral, desdobramento, projeção mental, tá? E como eu disse para vocês, essa partezinha da nossa alma que sai fora do nosso corpo, da nossa mente, quando dormindo, estamos dormindo, vamos fazer aqui. Ela é o quê? Energia. E assim como energia, ela pode ser influenciada por alguns metais energizados, magnetizados, como, por exemplo, uma porta de ferro. Sabe essas portas de ferro de comércio, que é muito comum, dessas que levantam para abrir o comércio, abaixam para fechar o comércio? Elas podem estar energizadas, magnetizadas, é metal. E aí, essa partezinha da nossa alma, passando na frente, pode receber a influência desse metal e ficar presa ali, não conseguir sair. Como isso reflete nos nossos sonhos? A nossa mente é muito limitada com relação a esse entendimento de energia. Nós não vamos ver nos nossos sonhos, por exemplo, a nossa alma como uma bolinha meio que levitando na rua. Não. Nós vamos ver como se fosse o nosso corpo andando, passando na frente dessa porta. É como a nossa mente tenta traduzir essas informações que a nossa alma está mandando para nós, através daqueles resquícios de energia.
chegam até nós. E aí, no sonho, andando na calçada, normal, daqui a pouco não conseguimos nos mexer. Ficamos parados ali na frente de uma porta de ferro. Batemos nela, ouvimos o barulho e não conseguimos nos mexer. Travamos. Daí ficamos assustados e acordamos. E aí, na hora de se lembrar do sonho, ué, que sonho foi esse? Estava andando na rua, passando na frente de um comércio, fiquei parado, não consegui me mexer. Travou ali, não consegui mexer meus pés, minhas mãos. Toda essa explicação, todo esse entendimento que eu estou trazendo aqui para vocês é baseado nos relatos de muitas. Quando eu falo muitas, são muitas pessoas que vivenciaram tal experiência, me enviaram, queriam saber a interpretação do sonho. Esses entendimentos são baseados em experiências que eu mesmo tive e que durante muitos anos eu fui tentando compreender, buscando informações do que ocorre, por que ocorre. E aí eu descobri que alguns elementos, eles são comuns em muitos sonhos com relação a experiências assim. A presença de uma porta de ferro, uma janela de ferro, um portão, uma grade, um assoalho de ferro. E as pessoas caminhando ali param, não conseguem se mexer. Qual a interpretação? Era a pergunta. É a pergunta frequente que me mandam, me enviam. Qual a interpretação desse sonho? E é difícil explicar para elas através de palavras ali digitadas. Porque não é um sonho, uma atividade da psique humana. Não é o reflexo de um estado emocional que elas estão vivendo, por exemplo, medo, injustiça, felicidade. Não é. É um reflexo de atividades da alma dela fora do corpo, visitando lugares que elas nem sonham em conhecer, que já visitaram, que nunca tiveram ali. E em razão dessa partezinha da alma dela ser energia e passar na frente de algo de metal que está energizado, magnetizado, ficar preso ali. E as emoções, em razão de não conseguir se mexer, acaba chegando até elas, a mente traduziu como um sonho assim, e elas acordam. Como eu disse para vocês, essa partezinha da alma provavelmente acabou se perdendo, se dissipando ali. Mas não tem problema. Nós não vamos morrer por causa disso. Automaticamente a nossa alma, ela se regenera, ela já preenche essa parte que faltou, porque também é energia. Aqui é só uma partezinha dela, mas que em razão da influência de metal ficou presa ali. Isso acontece com muitas pessoas no mundo inteiro, muitas. Não é só uma porta de ferro, como eu disse para vocês. Às vezes, essa partezinha da alma delas, em viagem astral, está visitando uma fábrica antiga, uma fábrica abandonada, algum lugar que já trabalharam, e o chão, o assoalho é de ferro. Igual essas passarelas que tem nas rodovias, que atravessamos de um lado para outro da pista, o chão é de ferro, já viram? Isso também pode se energizar, se magnetizar. E em uma viagem astral, por exemplo, passando por ali, podemos ficar presos e não conseguir sair. Essa esfera acabar ficando presa ali, essa esfera de energia. É engraçado falar assim, essa esfera de energia, porque na verdade é uma parte da nossa alma. Mas como vocês viram, são várias partes da nossa alma que em viagem astral pode ir para vários lugares ao mesmo tempo. Cada partezinha dessa numa mesma noite ir para uma cidade diferente, um país diferente, ou mesmo adentrar no mundo espiritual. E cada partezinha dessas informações que estão vivendo, de alguma forma vai chegar na nossa mente. E a nossa mente, mais uma vez, um entendimento limitado sobre esse assunto, sobre energia, vai entender de outra forma. Vai entender que estávamos, por exemplo, visitando uma fábrica abandonada e ficamos presos no chão ali. Pode ser que daí nós suponhamos que esse ficar preso no chão foi em razão de uma cola que estava ali derramada. Muitos sonhos que me enviaram, a pessoa
relata ali que estava saindo de casa e quando abriu o portão ficou presa, não conseguia sair de casa. Por quê? O sair de casa, na verdade, essa partezinha da alma que saindo projetada para fora do corpo, realmente saindo ali da casa, indo para a rua. Às vezes, essa partezinha da nossa alma em projeção mental, projeção astral, viagem astral, ela faz os mesmos caminhos que nós percorremos quando estamos acordados, despertos. Mas ao sair do portão por o portão, ou a grade está energizada, magnetizada, ficou presa ali. E a pessoa acorda e não consegue. O que significa esse sonho? Qual a interpretação desse sonho? Na verdade, é uma parte da alma dela que ficou presa no próprio portão da casa, na grade. Pode ser uma janela de ferro, pode ser uma outra peça de metal, às vezes um monumento. Por exemplo, tinha uma cidade perto onde eu morava, que havia um monumento de ferro gigante na praça. Numa viagem astral ali, você pode ficar preso nesse monumento. E aí, no sonho, vem que você estava passeando na praça e por algum motivo você ficou preso ali e não conseguiu mais sair. A nossa mente vai entender dessa forma, quando na verdade a explicação aqui é um pouco de física. É uma parte da nossa alma? Mas é porque nós estamos tão presos a alguns entendimentos, algumas crenças limitantes que alma é espiritual, mas não, alma é energia. É espiritual? Mas é energia. E energia, ela também pode receber a influência de alguns metais, principalmente energizados, magnetizados. E em viagem astral, vai se aplicar a mesma regra, em razão dessa partezinha da nossa alma ser energia. E aqui é uma coisa bem interessante que acho que vocês já ouviram. Aquela lenda dos catadores de sonho, dos apanhadores de sonho, onde os indígenas eles pegam um arco de cipó e costuram como se fosse uma teia no meio deles e penduram na tenda. E eles dizem que aquilo ali apanha maus espíritos, sonhos ruins, emoções negativas. Interessante que parece que eles tinham esse entendimento de que a alma, energia, emoções, energia, sentimentos, energia, espíritos desencarnados, energia. E fora do corpo, na matéria, eles têm essa forma, ovoide, esferoide. E justamente eles faziam esse apanhador de sonhos na forma circular. E eles diziam que se passasse por ali, ficariam presos. Essa era a ideia. Então o apanhador de sonhos aqui, dentro é uma teia também feita de cipó ou algum outro tipo de fio. E que se espíritos ruins, sonhos ruins fossem passar por aqui, ficaria preso. O entendimento é espetacular, mas para que isso realmente possa ser possível, essa teia aqui dentro do catador de sonhos, do apanhador de sonhos, tem que ser de metal, algum tipo de metal que se possa energizar ou magnetizar. Então sim, é possível, mas assim, não vai ser só espíritos ruins que vai ser pegos, vai ser qualquer tipo de espírito, de alma, de pensamento, de emoções, de sentimentos. Sentimentos, pensamentos e emoções projetados para fora do corpo também têm essa forma esferoide. Então, o apanhador de sonhos, energizado, feito com metal, ele vai apanhar sonhos bons e sonhos ruins, vamos assim entender. Espíritos bons e espíritos ruins. Não vai dar para fazer essa separação. Energizou, ele tem esse poder da influência de metal em projeções astrais em nossos sonhos. Isso é muito interessante. E também, em volta do nosso planeta, deixa eu só apagar aqui, em volta do planeta Terra, ele é todo circundado, ele é todo preenchido por linhas energéticas. Nós chamamos de linhas de lei. E essas linhas também influenciam os espíritos, as partes da nossa alma que em projeção mental, viagem astral, podem ficar presas a elas. Então nós temos aquela sensação no sonho de estarmos voando sobre o mar, visitando ilhas, em volta do planeta, vendo o céu, o universo. É em razão dessas influências da linha de lei. Uma parte da nossa alma fica presa nessas linhas por ser energizada, magnetizada. Então viajamos.
ao redor do planeta, voando, voando. A sensação é muito boa, para quem já experimentou. E mais uma vez, para terminar, todo esse entendimento que eu estou falando aqui para vocês, tudo isso que eu demonstrei aqui, vocês provavelmente já vivenciaram, estão conseguindo identificar alguns elementos. E muitas outras pessoas já me enviaram exatamente sonhos assim, que ficaram presas em portas, em grades, em ferro, em chão. E aí você, conversando com a pessoa, você vai ver que eram portas de comércio, portões de casas, grades. E aí o elemento comum é que tudo era de ferro, energizado. E uma parte da alma delas, em desdobramento, viagem astral, ficou presa lá. Interessantíssimo isso. E acontece. Estamos usando um pouquinho aqui da lei da física, misturando com o espiritual para entendermos alguns sonhos. De qualquer forma, minha voz hoje está indo embora. Mas de qualquer forma, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo vocês. Se vocês quiserem relatar, compartilhar conosco, com as pessoas que leem os comentários, algum tipo de experiência nesse sentido que viveram, que tiveram, fiquem à vontade. Usem os comentários, perguntem caso tenham dúvidas. No mais, tenham bons sonhos, boas viagens astrais, agora entendendo um pouco melhor sobre elas quando coisas assim acontecerem. Que Deus abençoe a vida de vocês na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!